Olá, uma ótima noite. Agora 6h31. Estamos no ar com mais um Tá Na Hora Interior. Estamos ao vivo para mais de 200 municípios das regiões Oeste e Noroeste. Hoje, quarta-feira, dia 28 de maio. Obrigado pela sua companhia. Você que está em casa, você que está no seu posto de trabalho, está retornando para casa, leve a gente no caminho. Estamos ao vivo com a informação. Somos os caçadores de notícias. Cadê o chicote aí? Manda o chicote na preguiça, na vontade de estar debaixo das cobertas, né? De estar tomando aquele caldo quente, porque a notícia está no ar. Atenção, um dos destaques do programa de hoje, Patrícia Machado. Cadê ela? Cadê a Patrícia? Vai trazer informações. É um dos destaques, agora sim, tô vendo Patrícia Machado com um dos destaques de hoje, é isso, Pati? É isso mesmo, Sandro. Eu vou falar sobre um lobo em pele de cordeiro. O pastor de uma comunidade religiosa de Pirapozinho foi preso suspeito de estupro de vulnerável. E não é a primeira vez que ele teria cometido esse crime, não. Ok, muito obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho você traz esse caso horripilante, nojento. Daqui a pouquinho, tá bom? Roda agora outros assuntos de hoje. Sandro, a Polícia Civil recuperou hoje uma motocicleta furtada na cidade de Poloni. 2 adolescentes estão envolvidos no furto do veículo. Uma outra moto também foi recuperada depois do furto de 3 veículos em uma loja que fica em José Bonifácio. As imagens das câmeras de monitoramento flagraram 5 homens invadindo o local, um prejuízo de cerca de R$40 mil. E o prédio da Swift em Rio Preto foi alvo de furto mais uma vez. Um tapeceiro de 48 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira ao furtar fios de cobre e objetos metálicos. E a polícia investiga o caso da jovem de 18 anos que foi esfaqueada ao descer de um ônibus na volta do trabalho para casa, no bairro Aroeiras 2, em Rio Preto. O caso é cercado de mistério. E ainda, um jovem de 23 anos foi morto a tiros ontem à noite em Araçatuba. Segundo a polícia, foram 12 disparos contra ele e 5 tiros atingiram a vítima. É isso, Sandro. Esses são os destaques de hoje. Bora pra notícia? Tá na hora da notícia da região. Ripada nele, Sandro Pires. Opa, tô chegando, ligado com a informação, de olho no que é destaque na nossa região, 202 municípios. Muito obrigado pela sua companhia, aquele abraço apertado, aquele quebra-costela em cada um de vocês, todo mundo que tá por aí, ó. Tá assim, ó. Muito obrigado, pessoal da região de Presidente Prudente, região de Araçatuba, região de São José do Rio Preto. O tempo deu uma esfriadinha, né? A gente que tá acostumado com aquele calorzão típico do interior, a gente estranha um pouco. E você, gosta de calor? Gosta do frio? Conta pra gente pelo WhatsApp, vai mandando a sua mensagem já a partir de agora. Ó, esse daqui é o espelhamento do nosso celular. Tô de olho na informação, o pessoal já tá mandando a notícia, ó. Isso, baixa pra eu ver aqui o pessoal já mandando, ó. O WhatsApp já tá liberado pra você, daqui a pouquinho a nossa equipe pega a sua mensagem, baixa e joga naquela tela grandona pra você ficar famoso, famosa, aparecer na TV. Nosso QR Code já tá aqui ligado e o nosso número 17 99 249 53. Você tem uma reclamação de bairro, uma denúncia, um vídeo, um flagrante, a sua foto, manda aí pra gente que daqui a pouquinho a gente vai mostrar, tá bom? Você tá ligado no TH Mais SBT e a gente também tá lá no portal sbtinterior.com/ao vivo. Você que não pode acompanhar a gente pela TV, acompanhe a gente pelo celular, tablet ou notebook, computador, do jeito que você quiser. E me siga nas redes sociais, @Sandro Pires da TV. Vem junto com a gente porque a informação não para e tá cheio de notícia aqui o programa de hoje, hein? Polícia Civil de Pirapozinho cumpriu hoje um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O suspeito é um pastor de uma comunidade religiosa. O destaque da notícia, né, da Patrícia Machado, que já está na nossa redação em Araçatuba e traz todos os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Pati. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa notícia, né, que entristece muito,
a gente revela o que é um lobo em pele de cordeiro, né, Sandro? Esse homem, esse pastor de uma comunidade religiosa, tem 47 anos e ele foi preso, foi um mandado preventivo hoje por estupro de vulnerável. A vítima é uma criança, a idade não foi revelada, nenhum dado que possa identificar quem é a criança veio a público, né, para proteção da própria vítima. E esse homem estava, né, liderando essa comunidade religiosa, apesar de já ter um outro processo contra ele pelo mesmo crime, também estupro de vulnerável. Na segunda-feira agora, ele foi condenado em primeira instância. E foi aí que a Polícia Civil de Pirapozinho cumpriu esse mandado também preventivo e agora ele está preso, permanece à disposição da Justiça. O caso chegou até a polícia através do Conselho Tutelar. Houve toda uma investigação e indícios fortes apontaram que realmente houve esse estupro desta criança. E a prisão, ela não é apenas para punir esse homem, mas também para proteger essa criança, para deixar ele longe dela. Meu Deus do céu, caso que entristece a gente, porque muitas vezes esse tipo de pessoa tem a confiança da própria família. Eu não sei se é o caso, é porque é um caso que corre em segredo de justiça, não há tantas informações passadas para a imprensa, mas né, muitas vezes a pessoa se aproxima da família, né, da vítima e aí acaba cometendo o estupro de vulnerável. Ó, eu aprendi desde cedo, confie em Deus, não no homem, né? Porque mesmo a pessoa numa posição de destaque, infelizmente, né, a pessoa pode errar e cometer um crime desse. E depois não adianta colocar a culpa no cão, não, no coisa ruim. É culpa dele, é consciente e agora tem que pagar, a gente vai ficar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho você traz mais destaques, mais assuntos na edição de hoje que está recheada com informações e você vem junto com a gente, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Você que está chegando agora do trabalho, quer ficar bem informado e a gente traz aí na agilidade da informação. É uma piscada, uma notícia. E atenção, a polícia investiga o caso da jovem de 18 anos que foi esfaqueada ao descer de um ônibus na volta do trabalho para casa no bairro Aroeiras 2, em São José do Rio Preto. O caso é cercado de mistério, já que a jovem disse à polícia que não conhecia os agressores, não houve roubo, e eles apenas disseram que se tratava de uma brincadeira. O Vitor Garcês tem mais detalhes. Oi, Sandro, um caso de extrema violência, né? Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima de 18 anos contou para a Polícia Militar que ela desceu de um ônibus no bairro Residencial Aroeiras 2. Enquanto ela caminhava por uma rua ali do bairro, ela foi abordada pelos agressores. No momento, a mulher achou que fosse um assalto e chegou a oferecer o celular para os bandidos. Mas eles começaram a esfaquear a vítima e ela foi esfaqueada pelo menos 7 vezes. Depois do crime, os agressores fugiram sem levar nada da vítima. Mesmo bastante machucada, a mulher conseguiu correr e pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada junto com as equipes de resgate e a vítima foi socorrida e levada para o hospital de base aqui em Rio Preto. O caso foi registrado como lesão corporal e vai ser investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre os autores desse crime. Sandro. Olha, é um caso cercado de muito mistério, até porque, segundo informações passadas à imprensa, a jovem de 18 anos está grávida de 6 semanas. Né? Descobriu recentemente que está grávida de 6 semanas. Né? E disse que os dois agressores aí, né, o caso que foi registrado como lesão corporal pela delegacia, né, ela disse que as pessoas falam, a gente só quer brincar, então isso daí está cercado de mistério, é possível que tenha informações novas aí passadas à imprensa a qualquer momento, a gente aguarda, até porque a mulher foi realmente, né, esfaqueada. Né? Isso daí é fato. Agora, qual a motivação? Isso daí a gente vai ficar aguardando. Trabalho da polícia, é possível que dentro de algumas horas a polícia apresente aí essas duas pessoas, né? E aí revele realmente qual foi o motivo. É possível que seja até
né, um crime passional, mas a gente fica aguardando e a violência, né? Infelizmente, violência. A moça que trabalha num shopping, né? Tava chegando em casa, desceu no ônibus meia-noite e acabou sendo esfaqueada por essas duas pessoas. A gente vai ficar aguardando qualquer nova informação, a gente traz para vocês, viu? Vamos rodando com a informação. Uma mulher de 37 anos foi vítima do golpe do falso advogado em Rio Preto. O contato do golpista seria por uma cobrança indevida de IPTU. A Kátia Miller tem os detalhes. E em São José do Rio Preto, o golpe do falso advogado fez mais uma vítima. Dessa vez, uma mulher de 37 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu o telefonema do golpista que se apresentou por advogado e disse que ela tinha de ser ressarcida do pagamento indevido de IPTU, mas que para isso precisava pagar seus honorários no valor de R$ 2.500. A vítima efetuou o pagamento. Ainda quando estavam na chamada telefônica, a mulher recebeu notificações de que haviam feito saques em sua conta bancária que totalizam R$20 mil. Depois disso, o golpista encerrou a chamada. A mulher tentou contato, mas não conseguiu. Diante disso, ela procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência e o caso é investigado como estelionato. Obrigado, Kátia. Tem que ter muito cuidado, né? Esse daí é mais um caso. A gente tem trazido aqui para você, no Tá Na Hora, os vários casos, as modalidades. Tem golpista aplicando todo tipo de conversa em cima das pessoas. Cuidado para você não ser a próxima vítima. Olha, a gente vai falar de um assunto hoje aqui no programa, muito importante, né? Principalmente você que está chegando do trabalho agora, está chegando em casa exausto, muito cansado. Obrigado pela sua companhia. Você que ainda está trabalhando, o número de trabalhadores afastados do INSS por síndrome de burnout tem aumentado significativamente no Brasil. Em 2023, houve um aumento de 136% em relação a 2019, passando de 178 para 421 casos. Nos últimos 10 anos, o crescimento foi de quase 1000%, com 41 afastamentos em 2014 e 421 em 2023. Agora, o que é a síndrome de burnout? Quem vai explicar para a gente é uma psicóloga. A burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um estresse crônico ocorrido pelo trabalho. Ele começa com uma sobrecarga. Entre os sintomas, ele é caracterizado por 3 grandes fatores. O primeiro é uma sensação de esgotamento profissional, você não tem energia para você fazer as suas atividades cotidianas. O segundo fator, despersonalização, significa que há uma alteração do seu comportamento com relação às pessoas. Sentimentos e características de distanciamento, frieza, muitas vezes uma relação muito fria com as pessoas com que você lida, que está muito relacionado ao estresse na questão comportamental, irritabilidade, explosões. E a terceira característica é a falta de realização profissional e pessoal. Ela ocorre quando a gente não consegue gerenciar. O que fazer diante disso? Primeiro ponto, você ter alguns sintomas, você procurar um médico, psiquiatra, para que ele possa dar um diagnóstico. E o tratamento é com o médico, juntamente com o profissional da psicologia, um processo psicoterapêutico para lidar com situações do seu comportamento e da sua vida. É muito importante a gente pensar que é um estresse e a gente precisa gerenciar esse estresse na nossa vida. Por isso que um trabalho com demandas excessivas, com muitos controles, supervisão, ele potencializa situações como essa. Então, o que a empresa tem que fazer? Trabalhar a sua cultura, o fortalecimento da sua cultura.
Ou seja, treinamento com as lideranças, organizações de papéis para não sobrecarregar uns em detrimento de outros, dar feedbacks contínuos significa reconhecimento pelos esforços, orientação de mudanças e melhorias, um ambiente de trabalho que cuida do bem-estar do funcionário, da saúde física, da saúde social, na gestão de conflitos, são alguns componentes essenciais para que a gente possa lidar com essa síndrome que está aumentando cada vez mais e que a gente precisa, sim, cuidar da nossa saúde e as empresas precisam fazer o seu papel diante disso. Tem hora que você tem que pensar, né? Tá trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar, né? É importante. E principalmente a gente quis colocar uma psicóloga, né, falando sobre a parte clínica, o que é, quando buscar ajuda, porque daqui a pouquinho nós vamos ter um advogado trabalhista, especialista nesta área. Aliás, coloca aqui o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta também, tá bom? O Dr. Benatti vai estar daqui a pouquinho aqui no estúdio, ó. Sua pergunta sobre essa síndrome de burnout, daqui a pouquinho as perguntas respondidas por ele aqui no estúdio, tá bom? Manda aí, vamos lá, vamos dando sequência aqui com o programa. Falando em WhatsApp, você que mandou a sua mensagem, tem, lógico que tem a sua mensagem e a gente fica feliz, você que tá ligado com a gente, ó, nesse quadro aqui, o espelhamento do nosso celular vai atualizando e você vai se vendo aqui. Aqui são as mensagens que já foram baixadas e o pessoal mandou, a nossa equipe colocou aqui para mim. Jacira Fagundes, gosto muito de assistir o programa, mora aqui em Rio Preto. Jacira Fagundes, valeu. Próxima mensagem, Daniel Damasceno de Barbosa. Barbosa 100% na audiência. Valeu, Barbosa! Barbosa! Elisa Rodrigues, lembra desse personagem? Santa Fé do Sul, tá ligado com a gente, manda um abraço para todos nós, o esposo Sebastião, sou sua fã, adoro o seu programa, adoro frio, olha lá, já colocou, que gosta de frio, vai falando aí do que você gosta. Adaúde Abudes de Cedral, boa noite, manda um abraço para Cedral, Adaúde e Cléria, valeu, obrigado pela companhia. Boa noite, Sandro. Manda um abraço para o meu filho, Carlos, que está em Lavínia. Quem mandou é Silmara Lima, de Birigui. Valeu. Quem mais? Vai colocando. Sônia, de Rio Preto, boa noite. Eu e minha família não perdemos seu programa, que nos deixa por dentro da notícia do Brasil e do mundo. Me chamo Sônia, do Jardim Vale do Sol, Rio Preto. Parabéns, sensacional o seu programa. Obrigado. Vou pedir aumento desse jeito, hein? Fiquei elogiando muito. Robson. Robson de Martinópolis, valeu, Robson. E o pessoal tá mandando aqui, ó. Continua mandando aí. Dulce Maria, tá frio, hein? Tá frio. O que vocês gostam? De frio ou calor? Eu gosto de calor. Ó, vai mandando a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente volta. Atenção, a gente vai voltar com um assunto. A Polícia Civil recuperou uma motocicleta furtada na cidade de Polônia. Um jovem de 23 anos foi morto. Adolescentes estão envolvidos no furto desse veículo. Aliás, foram eles que levaram a polícia até o local onde estava esta motocicleta, ó, envolvida aí com feno. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso, mas tem mais gente envolvida no furto desse veículo, tá bom? Vamos com imagens da Avenida Aurora Forte Neves, lá na cidade de Olímpia. Choveu, pista tá molhada, cidade tranquila, né? É a avenida aí dos restaurantes e que vai para os parques aquáticos. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta ao vivo com Tá Na Hora Interior aqui no TH+ SBT. Agora 18 horas 52 minutos, imagens ao vivo da cidade de Santa Fé do Sul, Praça de Sales, é isso? Tô errado, tô certo, Praça de Sales, ao vivo, também choveu por lá, né? Em toda a região. Aliás, a temperatura deve cair aqui em Rio Preto nesse momento 21 graus. E na madrugada deve fazer 11, viu? Ó, segura o cobertor aí. Polícia Civil recuperou hoje uma motocicleta furtada na cidade de Polônia. Adolescentes estão envolvidos no furto do veículo. A Patrícia Machado, na nossa janela da notícia, direto da redação em Araçatuba, tem mais detalhes a respeito desse crime. Patrícia.
Sandro, a gente costuma ver, né, casos em que menores são colocados à frente para cometer o tráfico de drogas, quando adultos, né, estão por trás e utilizam esses menores. Mas esse é um crime diferente, foi um furto de uma motocicleta. Esse furto foi na madrugada do dia 12 de maio em Poloni e a polícia veio investigando desde lá, né, desde então, vem realizando a investigação e até que chegou em dois adolescentes de 15 anos, Sandro. Os dois acabaram confessando que realmente furtaram a moto, mas disseram que não foi ideia deles não. Eles cometeram esse crime a pedido de um maior de idade que ainda está para ser identificado, né? A polícia ainda não divulgou a identidade dele, está investigando quem é esse mentor intelectual aí desse furto. Esses adolescentes não apenas confessaram que furtaram a moto na madrugada do dia 12, como também mostraram aonde ela estava escondida. Numa área de mato da cidade, a moto estava praticamente enterrada numa pilha de capim, de feno, de galhos, escondidinha ali. Se esses menores não tivessem mostrado, dificilmente ela seria localizada. Depois de mostrar onde estava a moto, eles foram levados para a delegacia com adultos responsáveis por eles junto, né, para prestar depoimento e estão sendo acompanhados aí pela justiça. Mas o grande objetivo da Polícia Civil agora é identificar quem está por trás, quem planejou esse crime, incentivou esses menores a cometê-lo e que iria ficar com essa moto para revender ou para desmanchar, né, a gente não sabe. Só tem uma coisa, Sandro, que eu fiquei pensando aqui quando vi essa notícia. Eu imagino a alegria do dono dessa moto ou da dona dessa moto que teve a moto recuperada, porque a gente sabe que furto de moto é muito difícil você ver de novo. E é muito difícil você ver a sua moto de novo. Com certeza. Então eu imagino ele receber a ligação aí que a moto foi encontrada pela polícia. Inclusive foram os policiais da Delegacia de Investigações Gerais e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Poloni que chegaram a essa moto e devolveram para esse dono ou dona que deve estar muito feliz nessa noite de frio aqui na região. Até porque o furto de moto é muito frequente e o seguro é muito caro. Então a maioria das pessoas não tem seguro de moto. E, infelizmente, contam com a sorte. Né? Aqui a gente ainda tem números expressivos de furto de moto, mas não como grandes centros, né? E inclusive motos potentes que são as mais visadas, mas essas menores também estão aí no alvo dos bandidos. Eles amoitaram ela, né, até passar um tempo aí para ir lá e acabar pegando. Por sorte aí os policiais acabaram descobrindo a trama. Muito obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho você volta que tem mais notícias aqui no Tá Na Hora Interior. E agora chegou o momento do nosso Momento do Direito. Olha, o Momento do Direito de hoje fala sobre esse termo que se popularizou nos últimos tempos, que é o burnout, distúrbio psíquico, né, que é caracterizado por exaustão física e emocional, pessoas que estão trabalhando aí, correndo e acabam ficando doentes. Mas quais são os direitos dos trabalhadores? A gente já falou sobre a parte clínica, a saúde, né? Eu estou recebendo aqui o Dr. João Henrique Benatti. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela sua presença aqui. Inclusive, eu gostaria de agradecer aos telespectadores. Só vamos poder atender alguns deles que mandaram algumas perguntas para a gente, mas as demais a gente vai encaminhar para o Dr. Benatti. Bom, a empresa tem o dever de proteger o seu funcionário para que ele não chegue nesse estágio de ter que se afastar por conta da exaustão, né, doutor? Exato, Sandro. Boa noite, telespectador. Realmente, a empresa tem a obrigação de tratar de zelar pelo bom trabalho, pelo bom ambiente de trabalho, tanto psíquico quanto físico de seus funcionários. E aí entra a síndrome do burnout. Até tem uma lei recente, né, que obriga a empresa a ter um departamento para fazer avaliações frequentes, né? Exato, é uma lei recente que ainda está em regulamentação, mas ela determina a criação de um setor para que esse setor avalie, esse setor cuide e zele do bem-estar de todos os funcionários. Até porque o maior patrimônio da empresa é a pessoa que está lá produzindo, né? Cada um com a sua importância. Metas inalcançáveis
são passíveis de punição? Uma pergunta de um telespectador. Sim, Sandro. Metas inatingíveis, metas difíceis, metas que resultem num esgotamento físico e emocional são passíveis, sim, de ser aplicadas, categorizadas a síndrome de burnout. Entendi. Aí o funcionário tem que colocar isso na mesa, falar, ó, isso daí não dá, não é verdade? Exato. O correto, se a empresa já tiver o setor de psicologia que trata desse assunto, procurar o superior hierárquico. Quando não tem, com certeza, procurar o seu chefe, procurar um diretor e relatar a situação. Eu vou pedir, inclusive, para o pessoal preparar aí o QR Code do doutor, né? Porque muita gente vai mandar perguntas, né? Porque todo mundo que está em casa tem dúvidas, quer saber, de repente não conhecia esse termo, mas está sentindo aí no seu físico, né, o desgaste emocional do dia a dia. Então tá aqui o QR Code, você já vai mirando aí e aí você faz uma pergunta direto para o doutor e para a equipe dele. Doutor, o empregado tem o direito de se afastar e ser remunerado? Sim, Sandro. Hoje, a doença do burnout se equipara à doença do trabalho. E aí vem a decorrente disso o afastamento junto ao INSS e com o consequente recebimento, percepção do benefício. Agora tem que ter uma avaliação clínica para isso, né? Não é ele falar, eu estou cansado, eu quero me afastar. Não, ele tem que ir no médico, o médico tem que dar uma análise detalhada que ele está realmente com aquilo, né? Sim, para que isso aconteça não é simplesmente o trabalhador chegar e falar que está doente. Ele tem que passar por uma perícia tanto da empresa e quanto do INSS para que seja fixado o direito ou reconhecido que ele está com esta síndrome. Não é pura e simplesmente tô doente e acabou. Entendi. Tem que seguir, até porque, né, são os direitos também da empresa. O senhor, como especialista em direitos trabalhistas, pode informar outro telespectador? A pessoa perguntou o seguinte, quando o funcionário que foi afastado volta, ele tem estabilidade? Existe isso? Sim, Sandro. Por ser equiparada à doença do trabalho, a partir do momento que ele retorna, que ele teve alta, que ele se tratou, ele tem, sim, a estabilidade de 12 meses no serviço, sim. Então, é por isso que é importante, né, todo mundo, as empresas cuidarem dos seus funcionários, né, ficarem atentas, como eu disse, são os maiores patrimônios da empresa, é importante cuidar para não chegar nesse estágio. Porque se de repente, né, perdurar, e a pessoa tem muita gente que tem medo de perder o emprego e se aceita as condições da empresa, de repente pode se agravar tanto que a pessoa pode até ser aposentada por invalidez, é isso? Sim, é um caso de extrema gravidade porque a síndrome pode levar a acidente de trabalho que pode resultar até na morte. E se não resultar, ele pode sim ser aposentado por invalidez por absoluta ausência de condição de continuar a exercer, a prestar o seu trabalho de forma correta. Então é algo muito sério e que deve ser bem observado por todas as empresas. Como você disse, o melhor patrimônio que a empresa tem é o funcionário. Então deve ser observado isso. E até porque se a pessoa está doente, deixa de produzir o que ela poderia, saudável, né, doutor? Exato. Um funcionário feliz, ele produz o dobro. Um funcionário triste, um funcionário depressivo, ele não produz e ainda causa problema no próprio ambiente de trabalho. Bom, doutor, quem tiver mais perguntas, mais dúvidas, pode entrar em contato com o senhor, com a equipe do doutor, através do QR Code que está... QR Code que está aqui, né? Mira a sua câmerazinha, o doutor e a equipe dele vão responder para você. Nós estamos com o Momento do Direito, toda terça-feira a gente tem esse quadro, inclusive você pode mandar para o nosso WhatsApp também sugestões,
né, de temas para que o Dr. Benatti e o Dr. Rafael também possam trazer aqui todas as orientações para vocês de casa, tá bom? Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado. Tá ok? Uma boa noite. Valeu. A todos. Obrigado. A gente vai dando sequência aqui com o programa. Atenção, você que está ligado com a gente. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros ontem à noite em Araçatuba. Segundo a polícia, foram feitos 12 disparos contra ele e 5 tiros atingiram a vítima. O Lucas Piccolo chega com essa notícia. Em Araçatuba, um jovem de 23 anos foi morto com 5 tiros no bairro Porto Real 1. De acordo com as investigações, os policiais já identificaram o jovem caído no local com poucos sinais vitais. O resgate foi acionado e a morte foi confirmada ainda no local dos fatos. Durante o trabalho da perícia, as equipes identificaram que um possível suspeito fez 12 disparos de arma de fogo. 5 atingiram a vítima. Os policiais também conversaram com a mãe desse jovem. Segundo ela, o filho não tinha nenhuma briga ou confusão recente, mas já tinha se envolvido com o crime de tráfico de drogas. O caso segue sendo investigado para a polícia tentar descobrir a motivação real do homicídio e os possíveis suspeitos pelo crime. Tá ok, obrigado, Lucas, pelas suas informações. Olha, a violência tá por todos os cantos, viu? Ó, eu tenho um recadinho para você que está ligado com a gente. Quem está com a gente é a Quinta do Verde Paisagismo, uma marca de tradição de São José do Rio Preto e região. Está em novo endereço. Aproveite para prestigiar a nova loja que está lá na Avenida Murchide Once, 2465, espaço amplo, com estacionamento próprio e para quem já gostava da variedade de produtos, agora você encontra ainda mais opções em plantas ornamentais, frutíferas, forrações, árvores, pergolados de madeira, tudo o que você precisa para paisagismo. A Quinta do Verde trabalha também com irrigação automatizada e cria para você projetos de paisagismo para residências e empresas. E tem mais, além dos projetos, faz manutenção do seu paisagismo, o que traz ainda mais conforto e segurança para os seus espaços. E não se esqueça, o novo endereço é na Avenida Murchide Once, 2465, Quinta do Verde Paisagismo, levando a natureza até você. Informações 17 99 735 5107. É Quinta do Verde Paisagismo, vai lá. Tô devendo uma visita pro pessoal ali, tô devendo uma visita, hein? Ó, você que tá ligado com a gente, mandou mensagem, tem bastante mensagem aí. Hã? Falou muitas, olha só, o pessoal tá animado. Atenção, tem mensagem aqui. Ripada nele, Sandro Pires, sou seu fã, Cleiton de Mendonça. Valeu, Cleiton. Obrigado pela companhia. Quem mais está com a gente? Adriana. Por aqui, meus filhos adoram assistir o Tá Na Hora. Manda um beijo. Matheus e Larissa. Tá ligado com a gente também. Mili, boa noite. Tô aqui debaixo das cobertas nesse frio assistindo vocês. Meu nome é Jamile. Manda um abraço para minha mãe Norma de Álvares Machado. Obrigado. Mandar um abraço pro Tigrão e toda a família Rádio Olímpia que também tá com a gente. Neuza, oi Sandro, eu gosto do calor. Que maravilha. Ó, vamos fazer o seguinte. Já mandou a Neuza? Acabou agora? Daqui a pouquinho tem mais mensagens que vão ser baixadas pela nossa equipe, tá bom? Em instantes, um tapeceiro de 48 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira ao furtar fios de cobre e objetos metálicos do complexo Swift em Rio Preto. Segundo o furto, em 3 dias, daqui a pouquinho tem mais informações sobre esse caso. A gente sai aí com imagens do cartão postal de São José do Rio Preto, Lago 1 e 2 da Represa. Até já! Estamos de volta com Tá Na Hora ao vivo para você, 7 horas 10 minutos, pegando carona com o nosso comandante, o nosso piloto Carlos Aidar, direto do drone, vendo São José do Rio Preto, Avenida Faria Lima. E olha, vamos falar agora sobre a Operação Falso Correntista. Polícia Civil prende homem suspeito de tentar aplicar golpe com documentos falsos em uma agência bancária de Dracena. De acordo com as informações, o indivíduo de 58 anos utilizava documentos falsificados com o objetivo de abrir uma conta bancária empresarial, passando-se por um empresário da cidade.
Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito documentos aparentemente falsos com dados de outros 2 empresários que mantêm empresas na cidade de Junqueirópolis e Monte Castelo, indicando que também poderiam ser vítimas de futuras fraudes. Além dos documentos falsificados, foram apreendidos 4 celulares, cédulas de real com indícios de falsificação, totalizando R$ 2.500, cerca de R$ 1.900 em espécie e diversos outros documentos. O homem foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público, moeda falsa e estelionato. Consta nos antecedentes do suspeito 12 registros anteriores por estelionato, 2 ocorrências por falsificação de documento público, 3 por uso de documento falso e 2 por falsidade ideológica. Capivara longa dele, hein? Bom ficar um tempo aí preso, hein? Olha, chegando agora com outro assunto, com a queda nas temperaturas da região, a preocupação é com as pessoas que estão em situação de rua. A Prefeitura de Birigui vai abrir um alojamento provisório para proteger esse grupo do frio intenso. Patrícia Machado tem mais detalhes para a gente. Sandro, esse alojamento vai começar a funcionar daqui a pouquinho. 7h30 da noite, as portas vão estar abertas para receber as pessoas em situação de rua que quiserem se abrigar lá. Ele fica na Avenida João Cernac e a entrada é pelo lado do Fundo Social de Solidariedade. É um endereço conhecido das pessoas ali em situação de rua e a possibilidade de se abrigar na noite de hoje foi avisada, né? Durante o dia, agentes abordaram essas pessoas para dizer, né, que não precisa passar a noite na rua. Só que quem não quer ir para o abrigo pode retirar o cobertor, na verdade receber cobertores para tentar aí passar essa noite com um pouco menos de desconforto, né? Esse abrigo tem 20 camas, são 16 vagas para homens e 4 para mulheres. A pessoa chega, ela recebe um kit de higiene, ela pode ali tomar um banho, se trocar, aí ela vai jantar e dormir. Amanhã de manhã, antes de sair, ela pode receber também o café da manhã. E tem um detalhe bem legal, Sandro, tem local para os pets. Os bichinhos de estimação também vão ficar abrigados. O alojamento vai funcionar durante os dias mais frios, sempre que tiver alerta da Defesa Civil. Tá ok, então. Muito obrigado, Patrícia, pelas suas informações. E olha, uma última notícia, um tapeceiro de 48 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira ao furtar fios de cobre e objetos metálicos do complexo Swift em São José do Rio Preto. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal que patrulhava a região da represa municipal, percebeu a atitude suspeita e acabou prendendo o sujeito. Mais uma, hein? Muito bem, que horas são? Que horas? Encerramos o programa? Tô aguardando o controle. Atenção, pode gritar que Sandro Pires tá ficando velho, tá ficando surdo. Tá ficando surdo, cego. É a idade, é o peso nas costas. Tem mensagem do público aí? Tem mensagem? Lógico que tem, o pessoal que está mandando aqui. Se a gente não lê hoje, lê amanhã, vai lendo nos próximos dias. Boa noite, Sandro. Assisto todos os dias o seu programa. Manda um abraço para mim, Elaine Bispo. Valeu. Tem mais? Valportes, de Penápolis. Boa noite, aqui na minha cidade, Penápolis. Estou aqui assistindo vocês. Beijo, fica com Deus. Olha só, Weber Sanches, boa noite. Sou de Presidente Venceslau. Um abraço para todos aí. Valeu. Loures Carobelli, boa noite, aqui de Bilac, audiência total, olha só a nossa região, se envolvendo aqui, abraçando o TH Mais SBT e o Tá Na Hora. Valeu, gente, amanhã eu prometo, eu volto e vou ler muito mais mensagens, tá bom? Uma ótima noite para todos, boa quarta-feira, se cubram, hein, que vai fazer frio, tchau.